BCAA, pessoal, dá pra gente conversar aqui a tarde inteira, tá? Mas eu vou resumir muito aquilo porque o BCAA começou a ser estudado há muito tempo, tá? E um dos primeiros caras que estudou o efeito do BCAA no exercício foi um sujeito chamado Luc Van Loon. E o que ele estudou? Ele estava estudando especificamente sobre leucina, que é o principal componente do BCAA. O que tem a leucina de tão especial no BCAA? A leucina, pessoal, ele é um aminoácido essencial, ou seja, o nosso corpo não produz, e ela é extremamente necessária para a síntese proteica. Primeiro, porque ela é um dos componentes de praticamente qualquer proteína do nosso corpo. Segundo, porque a leucina ela é um dos gatilhos para o funcionamento das vias metabólicas de síntese proteica. Quais são as mais importantes que vocês estão cansados de ouvir falar? mTOR e P70S6K. Tá? Essas duas vias metabólicas são vias metabólicas que dependem de leucina. Tá? O mTOR ele pode ser desencadeado tanto por leucina, quanto por glicose, quanto por um negócio chamado ácido fosfatídico. Tá? Mas vamos deixar isso para lá. Vamos falar da leucina porque foi exatamente isso que o Luc Van Loon estudou em 2007. Ele fez um trabalho onde ele usava a leucina, ou ele estudava o uso da leucina pós-exercício. Então o que o Luc Van Loon fez? Ele criou uma situação de exercício e ele dava primeiro carboidrato, depois ele dava leucina, depois ele dava leucina e carboidrato. O que ele percebeu? Ele percebeu que existia uma escala de resposta. Ele tinha uma resposta positiva com carboidrato pós-exercício, melhor com leucina mais leucina sozinha, e melhor ainda com leucina mais carboidrato. Luc Van Loon, não satisfeito, o que ele fez? Ele foi estudar o que era essa relação. E aí ele descobriu que a leucina provocava, uma das coisas que ela fazia, um pico de insulina fisiológico. Vejam bem, fisiológico, tá? Uma coisa é o fisiológico que o seu corpo produz, outra coisa é o exógeno que você coloca no seu corpo. E só para fazer um parênteses rápido, hoje a literatura é muito taxativa em falar que o uso exógeno de insulina não faz você ganhar músculo. Ah, por que ganha peso, Muzi? Simples, porque a insulina é o grande carregador de sódio para dentro do nosso corpo. E se carrega sódio, carrega água. E se carrega água, o que acontece com você? Fica pesado, parecendo uma bexiga, tá bom? Vamos voltar para a leucina. Então, quando você tem um uso de leucina pós-exercício, existe um pico de insulina fisiológico, tá? Ora, o que mais tarde Stuart Phillips e outros autores, um outro inclusive chamado Traylor, eles estudaram como se fossem fatores de síntese proteica, tá? Que você tivesse quantidades de aminoácidos circulantes, que você tivesse energia e que você tivesse insulina circulante. Ora, se você dá a leucina, que faz um pico de insulina fisiológico, e ainda você dá energia para funcionar, o que acontece? Melhora da síntese proteica. Então vocês já começam a perceber que o BCAA ele tem toda a condição de funcionar. Quando? Quando ele é utilizado da forma adequada. Aí vem o nosso papo de metodologia de novo. Não vamos estudar a função da nadadeira no asfalto, vamos estudar a função da nadadeira na água. Não vamos estudar o BCAA usado de forma aleatória, porque isso não adianta, isso não é ciência, isso é qualquer coisa, isso é um tiro no escuro, isso não existe. Vamos estudar para aquilo que ela funciona. Conhece que a leucina faz um pico de insulina fisiológico. Sabe-se também que a insulina fisiológica, ela aumenta a aminoacidemia, faz com que aumente a síntese proteica, e isso faz com que você consiga ter hipertrofia muscular. Por quê? Porque síntese proteica é condição sine qua non para que você tenha hipertrofia. Então, primeiro lugar, balanço nitrogenado. Segundo lugar, síntese proteica. Terceiro lugar, hipertrofia muscular. Essas coisas não são sinônimos, essas coisas elas são cadeias de acontecimentos diferentes.